Aliados de Bolsonaro começaram a pedir doações via Pix para o ex-presidente. Isso, na minha opinião, é uma autoconfissão de Bolsonaro que a situação dele financeira é desesperadora. Muitos criticaram, falaram que o Bolsonaro ganha 100 mil por mês e ele não precisaria desses Pix. Não é verdade. Bolsonaro tem uma dívida de indenizações milionária. Só com o estado de São Paulo passa de 1 milhão. Fora as outras indenizações que estarão estimadas aí na casa dos 2 milhões. E por isso que nós estamos acompanhando todo esse processo de destruição financeira do Bolsonaro. Ele está desesperado por dinheiro, ele tem pedido dinheiro para o PL porque ele teme perder os advogados. Você vai colocar nos comentários o que você acha dessas pessoas que doam dinheiro para o Bolsonaro. Por que elas fazem isso? E esse processo de Pix é uma declaração que o Bolsonaro está lascado? Deixe seu like se você gosta quando o Bolsonaro entra nesses buracos e se inscreva no canal. Quem começou com essa história de Pix foi o deputado estadual Bruno Engler, lá de Minas Gerais. Ele divulgou o CPF do Bolsonaro e começou a pedir dinheiro para o ex-presidente, falando que a situação estava muito difícil, que o Bolsonaro vai ter que pagar multas muito pesadas, todo aquele processo de vitimização, de injustiça que os bolsonaristas gostam de fazer. Na sequência, outros correligionários mais próximos ao Bolsonaro começaram também a divulgar o Pix do Bolsonaro. Então ele quer depósito no Pix, claro, óbvio, né, pessoal? E quem fez isso foi o Fábio Weingarten. O Fábio Weingarten é um aliado muito próximo do Bolsonaro. Então, se o Weingarten fez essa postagem e fez o pedido, óbvio que o Bolsonaro autorizou. Se o Bolsonaro está autorizando as pessoas fazerem vaquinha para ele, é porque ele está confessando que a situação financeira dele tá muito pesada, tá difícil. Ah, mas ele ganha muito dinheiro. Bolsonaro tem medo dos processos dele ficarem muito grandes e ele não conseguir pagar os advogados. Porque existe uma proporção do valor dos honorários de advogado com o custo da indenização. Óbvio. E aí ele está recebendo dinheiro, claro, e vai receber, por conta de todo esse caráter religioso que existe em torno do bolsonarismo. Então as pessoas estão doando dinheiro para o Bolsonaro porque eles estão doando para um mito, para o Messias, Jair Messias. Isso vai acontecer. Claro que muitos estão criticando o Bolsonaro, falar ele ganha 100 e tantos mil reais por mês, ele não precisa desse dinheiro. Mais ou menos, porque ele tem o risco de ter, ele tá com as contas bloqueadas e mais ainda, ele vai ter os bens penhorados. Faz aí umas 2 semanas, acho que foi na semana passada inclusive, o Bolsonaro veio a público e mostrou um bloqueio de 89 mil reais. Olha só que coincidência, né? Justamente o dinheiro do Queiroz para Michele, 89 mil reais bloqueados na conta do Bolsonaro. Só agora eu percebi isso. Olha só, o mundo Bolsonaro é julgado no dia 22, ele se dá mal toda vez que cai a data 22 e agora 89 mil reais bloqueados na conta dele. Pede lá a rachadinha do Queiroz, Bolsonaro, para ele pagar essa dívida. Enfim, ele mostrou esse bloqueio de 89 mil reais, só que depois o estado de São Paulo, a justiça determinou o bloqueio de mais 425 mil. Ou seja, ele tem 500 mil reais bloqueados de sua conta por multas que ele tem que pagar pelo não uso de máscaras no estado de São Paulo. E aí essas multas começaram, ele não pagou, ele se recusou a pagar, e aí você tem juros e vários outros penduricalhos. A dívida do Bolsonaro com o estado de São Paulo é de mais de 1 milhão de reais. 1 milhão. Se ele não pagar essa dívida ou essa multa, ele corre o risco de ter os bens penhorados. Então, olha só a situação. Ah, mas ele tem muito dinheiro. Calma. Bolsonaro tem declarado os seus bens ao TSE no valor de 2,3 bilhões. Ah, é muito dinheiro. É muito dinheiro e deve ter coisa por fora. Deve ter. Mas de bens declarados é 2 milhões. 2 milhões e 3. Só de multa com o estado de São Paulo ele tem 1 milhão. Fora as outras indenizações que estão estimadas na casa dos 2 milhões. Bolsonaro perde aproximadamente 95% dos processos que são movidos contra ele. Essa é uma reportagem da CNN Brasil. E as estimativas dos advogados do Bolsonaro é que todas as indenizações, quando somadas, possam chegar a 2 milhões de reais. Então você tem 2 milhões de indenizações, mais 1 milhão de multa, já dá 3 milhões. É mais do que o patrimônio que ele tem. Ele tá lascado. Ele tá muito lascado. Por isso, e até os advogados na reportagem da CNN falam que existe até a possibilidade deles fazerem uma vaquinha que já estão fazendo. Por isso que o Bolsonaro pediu dinheiro pro Valdemar Costa Neto. Ele até fez lá em um tom muito jocoso. Não, estão bloqueando minhas contas, né? Eu ainda tenho dinheiro para pagar, mas qualquer coisa o Costa Neto faz um pagamento por fora. Ou seja, um pagamento que é feito sem a declaração
do imposto de renda, sem a declaração do fundo partidário, porque o Bolsonaro recebe 40 mil por mês, carro, segurança, passagens aéreas, tudo isso pago com dinheiro do fundo partidário que sai dos nossos impostos. Eu vou entrar aí nessa questão moralista, né, da classe média, mas pelo fato desse dinheiro sair do imposto do contribuinte, há um pente fino do Tribunal de Contas muito pesado. Então ele quer fazer uma coisa meio rachadinesca, né, rachadiana, como ele bem gosta de fazer. Só que apesar de ele ter feito esse pedido em tom de piada, nós sabemos, graças ao Guilherme Amado, que é um colunista do Metrópolis, que o Bolsonaro tem reclamado muito forte dentro do PL por dinheiro. Como nós falamos, ele tem muitos benefícios, mas ele quer ainda mais. E por quê? A reclamação do Bolsonaro tem a ver com o pagamento de advogados. Ele tem muito receio de perder esses advogados. Então ele está reclamando dentro do PL, pedindo, olha, eu preciso de mais dinheiro para pagar a minha defesa. Aluguel, transporte e assessoria jurídica, tudo isso é pago pelo PL. A gente sabe desse acordo. Agora, na época que saiu essa notícia de reclamação, a gente especulava que talvez o Bolsonaro estivesse querendo mais dinheiro para pagar os advogados do honra do Cid, para poder controlar a defesa do Cid, mas essa hipótese começou a cair por terra. E a hipótese que, no meu ponto de vista, é a mais forte nesse momento, é a mais provável, é que o Bolsonaro quer dinheiro para pagar os seus advogados. Ele está morrendo de medo de perdê-los, óbvio. Tem uns advogados, existe toda uma equipe jurídica a depender do caso do Bolsonaro. No TSE, do processo de cassação, tem um advogado que é ex-ministro do TSE, para vocês terem uma ideia. Você acha que esse cara é barato? Óbvio que não. E não tem somente esse processo da cassação por conta da reunião dos embaixadores. Como nós já falamos, tem vídeo, link aqui no card, além desse existem outros 15 processos, sendo que 2 devem ser julgados até o mês de novembro. Ah, mas o Bolsonaro vai ser cassado nesse, não vai mudar absolutamente nada, porque o prazo de 8 anos não é acumulativo. Você tem toda a razão. Só que no processo de divulgação de notícias falsas, nós temos mais 40 outras pessoas, incluindo os filhos do Bolsonaro. Se ele for condenado nesse processo, nessa ação no TSE, os filhos dele também podem cair. Então ele tem que fazer uma amarra, uma estruturação da sua defesa muito bem feita para proteger os próprios filhos. Esse é o problema do Bolsonaro. E ele teme que aconteça com ele igual aconteceu com a Carla Zambelli. As indenizações da Zambelli ficaram tão grandes que ela não tinha dinheiro mais para pagar. Ela não tem dinheiro para pagar. E aí o escritório que defendia a Zambelli, que é o escritório da Karina Cufa, que é a mesma advogada do Bolsonaro, uma das advogadas do Bolsonaro, o melhor advogado do Bolsonaro, por óbvio, é Frederico Vassef, o anjo. Enfim, ela falou, olha, existe um descompasso no contrato, nos valores das indenizações, então nós vamos ter que abandonar você. O mesmo pode acontecer com o Bolsonaro. Por isso que o objetivo do Bolsonaro, nesse momento, não é ser um cabo eleitoral do PL. Claro que não. O objetivo do Bolsonaro é se manter relevante para continuar recebendo as doações. Porque vai ser com as doações que o Bolsonaro vai conseguir arcar com os seus custos jurídicos e com as suas indenizações. É isso que vai fazer. Ah, ele vai ter que ficar viajando pelo país? Vai. Não pelo PL, porque ele nem gosta desse trabalho que ele faz. Nem gosta. Nós já temos relatos que o Bolsonaro vai lá, chega a hora que quer, dá perdido, tira férias, não avisa ninguém. Ele faz isso porque ele não gosta daquilo que ele faz. Mas ele é obrigado a fazer porque o PL primeiro paga o salário dele, paga a assessoria jurídica e principalmente é uma forma dele se manter relevante para continuar recebendo as doações. Nós falamos isso há muito tempo já aqui no canal. O Bolsonaro teria uma vida terrível depois que ele deixasse a presidência da República e ele está tendo.